Gênesis capítulo 14, nós vamos do verso 1 até o verso 16, dando continuidade à nossa série de mensagens nesse importante, crucial, vital, fundamental livro da Escritura, o livro dos inícios, Gênesis. Ouçamos a leitura, Gênesis 14, de 1 a 16. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale do Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Astarote e Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé-Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que moravam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Nós vamos mais uma vez orar e pedir que o nosso Deus nos ajude a entender essa porção lida. Senhor, queremos agora ouvir a Tua voz através da exposição bíblica e para isso pedimos que o Senhor nos dê ouvidos atentos, corações abertos, mente clara e lúcida, raciocínio claro. Peço especialmente que o Senhor me dê condições de expor essa passagem aparentemente tão complexa e que traz, porém, lições tão preciosas para nós. Nós oramos por aqueles que também nos acompanham agora pela internet e nós oramos que essa palavra também cale profundamente ao seu coração. Abençoa a nossa igreja como o Senhor tem abençoado. Te damos graças pelos muitos queridos irmãos novos que têm chegado. Dá-nos condição de acolhê-los como irmãos queridos, integrá-los na nossa comunidade e assim juntos servirmos ao Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior nós vimos como Deus apareceu a Abrão pela 3ª vez e falou a respeito da promessa que tinha feito de dar a ele uma terra e uma descendência. Isso Deus fez depois que Ló se separou de Abrão. Os dois eram muito ricos, havia muito gado e pouca terra. A briga começou entre os pastores de ambos. Abrão, então, de maneira nobre, deu ao sobrinho, seu inferior, hierarquicamente, a escolha da terra. E os olhos de Ló se encheram com a Campina do Jordão, que fica ao sul do Mar Salgado, e onde estavam as cidades de Sodoma, Gomorra, Bela, Zoar, cidades das Campinas, que tinham uma fama de serem ocupadas por gente má, perversa e de uma conduta moral
totalmente repreensível, como veremos no capítulo 19. Mas o lugar era bonito, era fértil, e Ló, movido pela ganância, ele tomou a decisão que lhe parecia melhor, mas que o curso da história vai mostrar que era a decisão errada. Abrão fica em Betel, Deus lhe aparece, diz que vai dar toda aquela terra, inclusive a parte que Ló escolheu, que sua descendência vai ser numerosa como o pó da terra, e mandou que Abrão peregrinasse, andasse por aquela terra toda, como que tomando posse pela fé daquilo que Deus lhe havia prometido. E Abrão faz isso até ele chegar ao sul, onde fica a cidade de Hebrom, e ali numa plantação de carvalhos, num bosque de carvalhos, ele arma a sua tenda, naturalmente com a permissão de Manri, que era proprietário do local, irmão de Aner e Escol, que aparentemente eram líderes da cidade de Hebrom. E Abrão fica ali. E nesse tempo, diz o texto, começa uma guerra lá onde Ló morava. E é o que nós vamos ver agora. É o que é que nós vamos ver. De acordo com o texto que nós temos diante de nós, que aliás é o primeiro relato da Bíblia de uma guerra. Até aqui, tudo que nós lemos em Gênesis não se falou de guerras. Essa é a primeira guerra mencionada na Bíblia. Essa guerra é feita por 4 reis orientais que vinham do norte da Mesopotâmia contra 5 reis de cidades cananitas ali da região onde Ló morava. Ló é apanhado no meio da guerra, perde os seus bens e quase perde a sua vida, e perdeu a liberdade, sendo levado como refém, como escravo. Mas na misericórdia de Deus, Abrão, seu tio, vem em seu socorro, e ele recebe misericórdia e é libertado. Algumas observações antes de nós entrarmos no texto propriamente dito. Os reis mencionados aqui, com todos esses nomes, Anrafel, Arioque, Kedorlaomer, Tidal, se você está procurando um nome para o seu filho, né, tem sugestões aqui ótimas para isso. Então, esses nomes, eles não aparecem na literatura extrabíblica desses reis orientais da Mesopotâmia, mas os nomes são bem apropriados e encaixam muito bem na Idade do Bronze, que era o tempo do patriarca, e na história que nós conhecemos extrabíblica dos povos daquela época. São nomes perfeitamente viáveis, e o nome dos lugares também mencionados são nomes bastante conhecidos da arqueologia. Isso traz veracidade ao nosso relato, que é considerado por muitos um relato muito antigo, de fato é. Lembremos que esses reis aqui são mencionados 9, não é? 4 contra 5, eles eram governantes de cidades. Ainda não tinha naquela época impérios, como por exemplo o Império Babilônico, o Império Egípcio, o Império Medo-Persa, quando um rei dominava sobre regiões inteiras, sobre muitas cidades e coligações. Não. Quando se fala de rei aqui, geralmente era o governante de uma cidade, cidade-estado, cidade que tinha seu próprio exército, era autossuficiente e que às vezes entrava em coligação militar, humanitária ou de proteção ou comercial com outras cidades, fazendo essas confederações de cidades, não é? Que se coligavam por conta desses interesses mútuos, que eu já falei, proteção, comércio e até fins militares. Muito bem, 4 reis orientais poderosos haviam se coligado e 12 anos atrás haviam entrado ali no Vale do Rio Jordão e conquistado toda aquela região, subjugando os reis daquelas cidades cananitas, onde Ló morava, e obrigando essas cidades a pagar tributo, talvez tributo do óleo, tributo de trigo, do asfalto que tinha lá, muito abundante. Portanto, eram cidades vassalas, eram cidades que haviam sido subjugadas. A gente não sabe se quando Ló foi para Sodoma, se isso já tinha acontecido, ou se a primeira invasão aconteceu durante a época de Ló. O mais provável é que quando Ló vai para Sodoma, morar naquela região, já era cidade vassala de Kedorlaomer. Guerras entre reis de cidades eram episódios relativamente cotidianos e comuns. Havia muita briga entre aqueles reis por espaço, por pasto, por terra, por água para os seus rebanhos, exatamente como aconteceu com Abraão e Ló, seu sobrinho. E essa história só entrou aqui porque ela envolve Abrão, aquele que é o escolhido de Deus
para ser o ancestral do seu povo. É só por isso que essa guerra está aqui. E aqui a gente já tira uma lição. Os negócios desse mundo só importam no que se relacionam com a história da redenção. Sem isso, a Bíblia não lhes dá o menor valor. Só está aqui essa guerra porque ela envolveu Abrão e seu sobrinho Ló. Da mesma forma, dizemos que, biblicamente, a importância dos negócios do mundo é relativa à história da redenção e ação salvadora de Deus na história. Porque o que Deus está fazendo hoje? A gente pensa que Deus está envolvido na política, né? Levantando Estado, derrubando Estado, levantando o governante, derrubando o governante. Deus até faz isso, mas Ele faz isso dentro de um plano maior, de chamar o seu povo, os eleitos, através da pregação do Evangelho, e constituir a sua igreja. Deus está agindo no mundo em prol da sua igreja. Como a gente não conhece a providência de Deus, o jornal só noticia as guerras, a política, os fatos internacionais e nada sobre a igreja. Mas nós sabemos pela Bíblia que a igreja está no centro da história. Deus faz tudo em prol da igreja. Portanto, as coisas só adquirem importância à medida em que elas se relacionam com isso, que é o caso aqui dessa guerra, que, ao contrário, teria se perdido na história, porque não tem registro dela em outro lugar, a não ser aqui. Então, vamos lá para o registro dessa guerra de 4 reis contra 5. Vamos começar aí com o verso 1 até o verso 11, onde nós temos os detalhes da guerra. Ela aconteceu, diz aí no verso 1, naquele tempo, e o tempo aí está mencionado no verso anterior. Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Naquele tempo, ou seja, quando Abrão estava morando em Hebrom, quando ele estava lá com suas tendas armadas, naquela época, então, aconteceu essa guerra, que foi iniciada pelos 4 reis do Oriente, que moravam lá para a banda da Mesopotâmia, lá em cima, se você olhar no mapa, é lá no norte, à direita, né, você olhando no mapa, então, ao nordeste. E os reis são numerados aqui. Anrafel, que era rei de Sinar. Durante algum tempo se pensou que esse Anrafel era o famoso Hammurabi, mas na verdade não tem como a gente fazer essa identificação. Sinar é Babilônia, que fica lá no sudoeste da Mesopotâmia. Depois Arioque, rei de Elazar, uma cidade que fica no nordeste da Mesopotâmia, que é a atual Turquia. Kedorlaomer era rei de Elão, aparentemente o líder da confederação. Também morava no sudoeste da Mesopotâmia, que é parte do moderno Irã hoje. E Tidal, rei de Goim, palavra hebraica que significa simplesmente nações. Então não há uma identificação exata de que povo, de que cidade ele era rei, mas ele era rei de Goim, de povos, de nações. Devia ser um rei poderoso, que tinha sob seu domínio várias cidades e estado. A guerra foi iniciada por eles, e eles guerrearam contra 5 reis cananeus. Está aí no verso 2 o nome deles: Bera, que era o rei de Sodoma, onde Ló foi morar; Birza, rei de Gomorra, que era uma cidade próxima; Sinabe, rei de Admar, mais uma cidadezinha próxima; Semeber, rei de Zeboim, também uma cidade próxima; e o rei de Bela. O nome dele não aparece, mas o nome da cidade explica aqui o texto, é também Zoar, que vai entrar na história porque vai ser a cidade para onde Ló vai fugir quando Sodoma e Gomorra vai ser destruída no capítulo 19. Ló vai fugir para Zoar, essa cidadezinha cujo nome era Bela, por ocasião da invasão. Depois o nome mudou para Zoar, que significa pequena. Talvez até porque Ló disse assim: Senhor, deixa eu fugir para aquela cidade, Bela, não é ela pequena? A palavra Zoar significa pequena, então por isso Bela depois se chama de Zoar. Bem, esses 5 reis cananitas, eles se juntaram com as suas forças militares no vale de Sidim, diz aí o verso 3, todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Mar Salgado é o nosso Mar Morto, que é conhecido exatamente pela salinidade das suas águas, considerada 10 vezes mais salgadas do que a água normal do oceano. Portanto, pouca coisa sobrevive ali, por isso chamado de Mar Morto, e diz a tradição que um dia eu vou experimentar quando viajar para Israel, se acontecer, né, pastor? Então, e nós
Que a pessoa pode ficar boiando lá, né? Fica boiando. Ninguém morre afogado no Mar Morto. Muito bem. Morre de sal na cara, né? Mas afogado não. Os reis cananitas se reuniram ali no Vale do Sidim, que fica ao sul do Mar Morto, mais embaixo para o lado sudoeste. E eles estavam em formação de guerra, porque sabiam que os invasores estavam chegando. E por que esses reis estavam chegando para a guerra? 12 anos atrás, Quedorlaomer tinha invadido aquela região e sujeitado esses 5 reis que são mencionados aqui. Cobrava impostos, impunha sanções militares. No 13º ano, 5 desses reis se rebelaram. Disseram, nós não vamos mais pagar tributo, não vamos mais pagar imposto, essa é uma escravidão injusta, e eles sabiam que ia ter troco, então se prepararam para a guerra. E não deu outra. Um ano depois, Quedorlaomer e mais 3 aliados, 4 reis do Oriente, saem de lá da Mesopotâmia e descem para Canaã para sufocar a revolta, para esmagar os revoltosos. E nos diz aí o verso 5 até o verso 7, que eles avançaram vitoriosamente, derrotando quem eles encontravam no caminho. No 14º ano, estou lendo o verso 5, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, que eram mais 3, vieram e derrotaram os refaíns. Refaíns eram homens, traduzidos na Septuaginta como gigantes, homens de grande estatura, onde mais tarde talvez veio o Golias, o gigante filisteu, descendente dos refaíns que moravam em Astarote e Carnaim. Ele derrotou os Zuzins, Emins, a lista está toda aqui, olha, do verso 5 até o verso 7. Zuzins, Emins, Oreus, a terra dos Amalequitas e os amorreus, tudo isso eles vieram derrubando, conquistando, matando, subjugando todos esses povos. Esse relato está aqui para mostrar o poder desses reis. Eles eram reis poderosos, muito bem equipados, militarmente preparados, para destacar depois a vitória de Abrão, com 318 homens, que vai derrotar essa coligação poderosa aqui, porque Deus estava com Abrão. E esse é o ponto da narrativa. Exatamente esse, que Deus, o Deus que fez promessas a Abrão, estava cumprindo essas promessas. Muito bem, esses homens, esses soldados, só para curiosidade, você que talvez goste de história bíblica, arqueologia e geografia bíblica, esses 4 reis desceram por um caminho chamado a Estrada do Rei. Era um caminho que liga a Mesopotâmia ao Egito e que passava exatamente ao lado do Rio Jordão e ao lado do Mar Morto. E Quedorlaomer e os seus aliados, quando a gente vê aqui onde moravam os refaíns, os zins, emins, etc., a gente percebe que ele desceu pelo lado direito do Rio Jordão, pela Estrada Real. Vai até o sul, no Vale do Sidim, e por ali ele sobe e vai pela esquerda, voltando para casa, quando Abrão vai atrás dele. Mas vamos chegar lá. Eles conquistaram tudo para mostrar que somente o poder de Deus poderia ter feito a vitória, ou ter dado a Abrão a vitória que Abrão teve. Continuando a campanha vitoriosa, esses 4 reis, descendo, eles chegam finalmente nas cidades das Campinas, chegam lá no Vale do Sidim, onde enfrentam os 5 reis que ficam em posição de defesa. Verso 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, Bela, Quezoar, e se prepararam para a batalha contra eles no Vale do Sidim. Tomaram notícia de que os exércitos estavam chegando, então se prepararam, 5 reis, e armaram seus exércitos ali, onde eles entendiam que seria estrategicamente melhor para eles se defenderem. E aí eles entraram em combate contra os 4 reis invasores, verso 9, contra Quedorlaomer, vou só ler os nomes, Tidal, Anrafel, Sinar, Arioque, eram 4 reis contra 5. 4 reis, os 4 reis do Oriente contra os 5 reis da Campina. Esse destaque é feito aqui para mostrar o seguinte: embora os moradores da Campina, embora os cananitas eles fossem maior número, eles eram 5 reis contra 4, entretanto, eles perderam porque estavam sendo castigados por Deus, não há dúvida. Antes, no capítulo 13, é dito que eles eram maus e perversos e grandes pecadores diante de Deus. A história bíblica nos mostra que Deus levanta nações como instrumento da sua ira para punir outras nações.
E aqui é o caso, esses 4 reis, eles vêm como o chicote de Deus, eles vêm como a mão de Deus contra esses povos cananeus que eram maus e perversos. E mesmo que eles fossem 5 contra 4, eles perdem a batalha, porque Deus estava usando os reis orientais como castigo contra ele. Você pode perguntar, mas e depois Abraão não vence eles? Mas geralmente é assim que acontece. Deus emprega uma pessoa para ser instrumento do seu juízo, a pessoa executa o juízo de Deus, e Deus então castiga aquela pessoa, porque ela fez desmedidamente, fez com ódio, fez com vingança, fez com interesses outros, e não reconheceu que a sua vitória veio da parte de Deus. É o que Deus mais tarde vai fazer com a Babilônia, vai fazer com a Síria, que foram instrumentos dele para castigar Israel, mas por conta do orgulho e da soberba, Deus depois castigou a Babilônia e castigou a Síria. É esse padrão aqui, há um método aqui na maneira de Deus agir, que vai se repetir ao longo da história bíblica. Muito bem, quando os 5 reis cananeus viram que a derrota era inevitável, eles fogem para não serem mortos ou capturados. Verso 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Aqui o hebraico, no verso 10, pode sugerir que os próprios reis morreram. A leitura seria assim: os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram nesses poços. Pode ser traduzido dessa maneira, e se for, aqueles reis perderam a vida na batalha. Entretanto, no verso 17, nós lemos que o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão, depois que Abrão voltou vitorioso. Então, isso quer dizer que os outros reis podem ter morrido, menos o rei de Sodoma, porque ele aparece mais tarde para receber Abrão e cobrar de volta os bens que Abrão tinha recuperado. Vamos chegar lá próximo domingo. Então, eu creio que a melhor tradução, ou a melhor interpretação, é essa mesmo da nossa tradução, que diz que os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e alguns soldados caíram nesses poços. E os restantes fugiram para um monte, talvez o monte de Moabe, que fica ali, é o monte mais próximo ali naquela região. E os reis vitoriosos pegaram tudo, etc., e foram embora. Tinha muitos poços de betume. Betume é asfalto, né, no seu estado cru, óleo no seu estado cru. Até o dia de hoje, aquela região perto do Mar Morto tem esse tipo de coisa. E eu estava estudando e vi que há relatos, de vez em quando, de placas de óleo, né, boiando ali no Mar Morto devido à quantidade de poços que tem ali disso aí. Bem, apesar de conhecedores do terreno, os soldados acabaram caindo, né, morrendo nesses poços aí. É como se a natureza, Deus estivesse usando a natureza para executar os seus propósitos também contra aqueles reis ímpios. Soldados outros surgiram para o monte e os 4 reis invasores, então, saquearam as cidades. Está aí no verso 11, que diz que eles pegaram os seus bens, que aqui geralmente é gado, ouro, prata, roupas, e diz também que levaram todo o seu mantimento, que seria o estoque de cereais, de sementes, de trigo e de frutos. Levaram tudo, não deixaram nada, como uma praga de gafanhoto. Era o espólio da guerra, era o despojo que fazia parte do vencedor naquela época. Também levaram muita gente como escravo. E começaram então a fazer o caminho de volta para casa. Eles agora queriam voltar para o Oriente, levando toda aquela turma, né, os escravos, gado, tudo aquilo que eles tinham saqueado daquelas cidades. E aqui que entra então o nosso conhecido amigo Ló. Está aí do verso 12 a 13. Diz aí no verso 12 que apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Lemos aqui que a essa altura Ló já tinha se instalado na cidade. Da última vez que nós vimos Ló, no texto, ele estava acampando em tendas rumo à cidade. Veja aí o capítulo 13, final do verso 12. E Ló ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele ia armando as tendas, né? Devagarzinho, até que
de repente ele já era um morador da cidade. De repente ele já era um morador da cidade. O pecado caminha através de pequenos passos. Nem sempre é de uma vez, mas assim, né? Vai armando a tenda mais perto, como no casamento, aliás, no namoro. Uma pequena liberdade na primeira vez, uma liberdade maior na segunda vez, depois mais liberdade na terceira vez, e a próxima vez vem o ato conjugal fora do casamento. Então vai sempre em pequenas etapas, né? Vai em pequenos pedaços a coisa caminhando. Ló foi levado, seus bens foram saqueados, e aqui provavelmente se refere a tudo aquilo que Ló havia adquirido em Harã e no Egito. Lembrem que Ló era muito rico. Ele tinha muita riqueza, muito gado, muitos servos, muitos escravos, muitas tendas, e tudo aquilo que ele tinha e que tinha ganhado tão zelosamente, e que tinha o olho e o coração nisso, agora ele vê isso sendo levado por aqueles reis invasores do norte, e a gente fica perguntando se naquele momento Ló disse, mas que burrada eu fiz, que erro eu cometi, como o meu coração me enganou, como é que eu vim morar aqui nessa região? Meus olhos, né, enchi os meus olhos com a beleza desse lugar, sem perceber que eram homens maus e perversos e que cedo ou tarde Deus haveria de castigá-los. Quem sabe Ló começou a refletir ali a respeito dessas coisas. Eles são levados como prisioneiros, bem como o resto da cidade, para trabalhar como escravos ou ser vendidos como escravos, e as mulheres como escravas sexuais ou concubinas. Mas aqui começa a misericórdia de Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. O verso 13 começa com a palavra porém. O porém, na narrativa bíblica, sempre marca a ação de Deus, diante do desespero humano. Ló se viu preso, sequestrado, seus bens arrestados, está sendo levado ao cativeiro, talvez vai ser morto. Porém, Deus estava vendo o sobrinho de Abrão. Um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Ele morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Provavelmente alguém próximo de Ló e que sabia que ele era sobrinho daquele poderoso patriarca que morava lá no Bosque de Carvalhos. Ele corre contra Abrão, e aqui o texto, pela primeira vez, e também é a primeira ocorrência na Bíblia, chama Abrão de hebreu, Abrão o hebreu. Talvez porque ele é descendente de Éber, que é trisneto de Sem, e, portanto, faz parte da linhagem santa dos setitas, herdeiro da promessa da semente da mulher. E aqui ele é chamado assim, em distinção a todos os povos mencionados no texto. Vocês viram a quantidade de gente que é mencionada aqui? Refaim, Zuzim, Amorreu, Amalequita, gente do Oriente. Mas quem era Abrão? Hebreu. Ele era diferente. Ele era de outra linhagem. Ele era peregrino ali. Ele não era daqueles povos. Ele era estrangeiro na terra. É isso que ele era o hebreu, o descendente de Sem, o portador das promessas. O texto está aqui para dizer exatamente isso. Ele já tinha feito uma aliança com Manre, que era o dono ali dos bosques, onde ele morava, e com dois irmãos chamados Escol e Aner. Eram aliados políticos, financeiros, militares, econômicos. Abrão tinha feito uma aliança com eles e permanecia naquela terra com tranquilidade. Lembre que Abrão tinha consigo uma companhia muito grande, de mais de 500 pessoas. Então ele não podia chegar simplesmente em qualquer lugar como um sem terra e ocupar assim sem nada. Ele fazia acordos para que ele pudesse ocupar aquela terra, talvez pagasse algum tipo de tributo ou imposto. Ele tinha uma aliança com o pessoal dali de Hebrom, que ele poderia ficar ali com toda a sua entourage, né? Todo o povo que estava ao seu redor. Muito bem, quando Abrão soube do que aconteceu, e aqui nós vamos ver do verso 14 até o 16, ele sai em resgate do seu sobrinho Ló e Deus lhe dá a vitória. Aqui nós vamos ver uma face de Abraão que pouco esperávamos, que Abraão era um homem experimentado na guerra. Não parece, não é? Até agora o que a gente leu é que era um homem pacífico. Era um chefe de uma tribo nômade de pastores
Era um agricultor, a princípio, lá em Ur dos Caldeus, e agora ele trabalhava na pecuária, né? Cuidava de rebanhos, tinha gado e tudo mais. E agora uma face nova de Abrão aparece, que ele era também um guerreiro. O que significa que homens de Deus, eles podem ser chamados para ocupar esse tipo de posição quando a situação o exige. Até aqui Abrão não tinha mostrado essa face, mas agora a necessidade exigia e ele aparece como um guerreiro preparado, que tem estratégia militar na cabeça, que sabe como conduzir uma guerra, como nós veremos aqui. Ele faz sair do seu povo 318 homens capazes. Essa palavra capazes só aparece aqui no Antigo Testamento. É uma daquelas palavras que o pessoal não sabe como traduzir direito. Se você olhar aí as traduções, vocês vão ver que às vezes é traduzido como treinado e outras acrescentam treinado para a guerra, que é provavelmente o sentido. Homens dos mais capazes, quer dizer, 318 pessoas que nasceram dos servos de Abraão, nasceram na casa de Abraão e que tinham sido treinados na arte da guerra. Eles sabiam guerrear, eram guerreiros, homens que portavam a espada, homens que sabiam como enfrentar outro em combate, homens destemidos e leais a Abraão, porque nasceram na casa dele. Então ele pega esses 318. Esse número tem chamado a atenção de muita gente, não é? A interpretação alegórica mais conhecida desse número é de um pai da igreja, se não me engano, estou esquecendo o nome dele agora, me fugiu, deve ser a idade, fugiu o nome dele agora, já ele aparece. Clemente de Alexandria. Clemente, interpretando Gênesis, quando chega em 318, ele diz assim: o 300 em hebraico é a letra tal, e 18 em grego é a letra T, e em grego é a letra tal, que parece uma cruz. Então isso significa, 318 é um número alegórico, que significa que Abraão olhou e viu pela fé Jesus pendurado na cruz. Então isso se chama interpretação alegórica. Outro tipo de interpretação muito comum é feita aqui nas campanhas das igrejas neopentecostais. Campanha dos 318 pastores. Já ouviram essa campanha? Reúnem 318 pastores e eles vão dar a oração da fé para poder libertar você de todo mal, de toda doença e de toda necessidade econômica. Não estou dizendo isso para você ir para essas igrejas, eu estou dizendo para você sair delas, certo? Porque esse tipo de interpretação não faz o menor sentido. Quer dizer, o 318 não é um número mágico. Se você reunir 318 pastores para orar, Deus vai atender mais do que se 10 pastores orarem, um pastor orar, ou se você orar. A oração do pastor não é melhor do que a sua, porque nós temos um mediador que é Jesus Cristo. A oração do pastor é mediada por Cristo, a sua oração é mediada por Cristo. Mas essas seitas torcem a palavra de Deus, e aqui é uma das áreas, ou um versículo predileto, né, por essas seitas, para começar essas campanhas do 318. Quando você vir 318 nessas igrejas, fuja que é cilada. É conversa para saquear o seu bolso, tá certo? Não faça isso. Mas Abraão tinha 318, que mostra, como eu venho dizendo, que o número de gente com ele era grande. Ele pega 318 dos treinados para a guerra. Então tinha muito mais. Gente que ele ia deixar para cuidar do rebanho, gente que ele ia deixar para cuidar do povo. Então ele escolhe 318 homens de inteira confiança. E junta, como ele vai também com os soldados de Manre, Escol e Aner, nós podemos imaginar que aqui é um pequeno exército de pelo menos 500 homens armados e preparados, que é um exército razoavelmente pequeno, né, diante da força de 4 reis do Oriente que desceram e tiveram essas vitórias extraordinárias. Mas Abraão confiava em Deus e ele parte em perseguição ao exército de Quedorlaomer. O exército, a essa altura, já tinha obtido a vitória, estavam subindo pelo lado esquerdo do rio Jordão, de volta para o Oriente. E Abraão, então, demonstra grande capacidade militar, versos 14 e 15. Diz que ele, final do verso 14, perseguiu os inimigos até Dan, e quando os alcança de noite, Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Ele segue os 4 reis e os alcança na cidade de Dan.
Dan é a cidade mais ao extremo de Canaã, é a última cidade de Canaã, lá no norte. E mais tarde ela vai dar o nome à tribo que vai morar naquela região, a cidade de Dan. Ela ficava exatamente a 240 quilômetros de Hebrom. Então vejam o quanto eles andaram, né? Um exército de 500 pessoas armadas caminharam 240 quilômetros e pegaram os reis, né, que não esperavam isso, né? Eles não tinham a menor ideia do que é que vinha sobre eles, né? Então o elemento surpresa aqui, 240 quilômetros acima, Abrão os encontra lá na cidade de Dan. E ele espera a noite chegar, o elemento surpresa, a escuridão, e ele divide em grupos. Quantos grupos nós não sabemos, talvez 2, cada um atacando por um flanco. Os homens de Quedorlaomer estavam festejando, estavam certamente se banqueteando, aproveitando o espólio. Ninguém estava esperando aquele ataque fulminante que veio através dos 318 homens de Abrão, mais os homens dos seus 3 aliados, e o resultado é que aqueles reis fugiram. A gente não sabe quantos morreram, se esses reis morreram, mas eles fugiram. Abrão achou pouco e perseguiu 95 quilômetros acima, até o norte de Damasco, num local chamado Obá. Não contente em derrotá-los, Abrão foi atrás para exterminá-los mesmo, né? E foi mais 95 quilômetros estrada acima, até que ele alcançou e deve ter liquidado boa parte daquele exército. E ao fugirem, os reis orientais deixaram para trás os espólios, pessoas, bem, gado, ficou tudo para trás, eles queriam somente salvar a sua vida e voltaram com o rabo entre as pernas lá para a Mesopotâmia, de onde eles tinham saído. Diz aí o verso 16 que Abrão então recuperou todas as coisas e trouxe de volta. Verso 16, trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então está aqui uma relação das 5 coisas que Abrão trouxe de volta, né? Primeiro, os bens que foram saqueados. Segundo, sobrinho Ló e família. Terceiro, os bens de Ló. Quarto, as mulheres que foram levadas como escravas. E quinto, o povo de Sodoma e Gomorra, que havia sido aprisionado pelos reis. Abrão, agora vitorioso, faz o caminho, 240 quilômetros de volta com todo aquele povo, com grande alegria, louvando a Deus por essa vitória inesperada. Quem pensaria, né? Um exército pequeno de 500 homens que pudesse derrotar 4 reis orientais poderosos que tinham feito aquela campanha militar vitoriosa. O ponto é, Deus estava com Abrão. Deus era o segredo da vitória daquele patriarca. O que Moisés queria ensinar para o povo de Deus, para os israelitas ali às margens do rio Jordão, do outro lado, em frente a Jericó, prestes a entrar na terra? O que é que ele queria ensinar e o que é que nós podemos aprender? Lembremos que esse livro, Gênesis, ele foi escrito para reorientar a visão teológica e a cosmovisão dos israelitas que tinham passado 430 anos no Egito. Toda uma cultura e toda uma mentalidade. Então, o alvo dos 5 livros de Moisés é exatamente reorientar a mente, a visão de mundo do povo escolhido para as coisas de Deus, a ver o mundo como Deus vê, a enxergar além daquilo que é aparente. Eu tirei algumas lições para nós aqui, eu quero rapidamente trazê-las e fazer uma aplicação. Moisés queria mostrar que os israelitas, primeiro, não deveriam fazer alianças com os cananeus quando eles entrassem naquela terra, porque Deus haveria de castigar os cananeus como tinha castigado aqueles 5 reis daquelas cidades, pois a medida da iniquidade dos cananeus já tinha chegado. Se eles fizessem aliança, eles participariam no mesmo castigo. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que Ló era um homem temente a Deus e que ele sofria com a iniquidade do pessoal de Sodoma, mas isso não impediu de que ele sofresse os efeitos da guerra. Ele foi levado junto com os outros, perdeu os bens junto com os outros. Porque a pessoa pode ser temente a Deus, mas se ela está no lugar errado, ela é levada no mesmo juízo. Ela sofre das mesmas consequências. Então, a lição número 1 é essa: não façam aliança com os cananeus. Não se aliem com ele, porque Deus vai puni-los, Deus vai derramar sua ira sobre eles e vocês não devem incorrer nisso. E a lição para nós é a mesma.
Se nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Se nós amarmos o mundo, se nós vivermos como o mundo vive, sem querer saber de Deus, na incredulidade, na imoralidade, na perversidade, no ódio do coração, nós seremos castigados juntamente com o mundo. Nós sofreremos o peso da mão de Deus. É claro que no mundo é juízo, para nós é disciplina, mas a disciplina de Deus dói. Dói mesmo. Então, essa é a lição número 1, não se associe com os cananeus. Segunda lição, Deus deu a vitória a Abrão e certamente haverá de dar aos israelitas, seus descendentes, que estavam próximos a conquistar a terra. A luta pela terra prometida seria na mesma região e no mesmo lugar. Os israelitas haveriam de entrar na terra prometida pela direita também, só que mais um pouquinho ao norte, por Jericó, e depois pela cidade de Ai. E essa batalha foi mais ao sul do Mar Morto. Mas era a mesma região, a batalha seria travada ali. E, embora em menor número, Abraão tinha Deus ao seu lado, porque Deus havia prometido que o abençoaria e o protegeria. Os israelitas eram os descendentes de Abrão, eram portadores da promessa e, portanto, deveriam confiar que Deus lhes daria a terra, embora os cananeus fossem bem mais numerosos do que os israelitas e muito mais capazes militarmente. O nosso Deus, queridos, é o mesmo Deus. Nós podemos e devemos confiar nele em nossos desafios aqui nesse mundo, embora nossa luta não seja contra carne e sangue. Nós não estamos envolvidos aqui numa guerra contra pessoas, um combate contra pessoas, como diz o apóstolo Paulo. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, contra os espíritos poderosos que infestam esse mundo, que querem nos destruir. Nossa luta é contra o mundo, entendido como a maneira de viver inimiga de Deus. Nossa luta é contra o pecado. E essas guerras de Canaã, elas ilustram os conflitos espirituais que nós temos em nossa peregrinação aqui nesse mundo. Mas nós podemos dizer que o nosso general é Cristo e que ele já venceu. A vitória é nossa, a espinha dorsal do inimigo já foi quebrada, mas sempre os Uzins, Emins, Refaíns, eles vão estar ao nosso redor. E nós precisamos da graça de Deus para vencê-los. Terceiro, Abrão agiu como dono da terra. Prestaram atenção nisso? Ele agiu como se fosse o dono daquela terra, porque os bens que foram levados não eram dele. As pessoas que foram levadas não eram sua propriedade. Entretanto, ele comanda um ataque militar com os aliados da terra, rechaça os inimigos do Oriente e recupera os bens que lhes pertenciam, com isso mostrando que ele se via como o dono de tudo aquilo ali, como Deus havia mostrado, se via pela fé. Da mesma forma, os israelitas deviam entrar em Canaã. Deus nos deu essa terra por direito divino, é nossa, vamos possuí-la. E da mesma forma, nós assim peregrinamos nesse mundo, tomando posse da vida eterna, da ressurreição dos mortos, do novo céu e da nova terra, da era vindoura, do mundo que está por vir. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Nosso coração não devia estar aqui nas coisas desse mundo, mas como Abrão, pela fé, contemplar Canaã como sendo nossa e esperar a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Quarto lugar, esse texto ensina a lealdade e a compaixão de Abrão pelo seu sobrinho. Gente, vamos ser sinceros, Abrão não tinha a menor obrigação de fazer o que ele fez. A escolha foi de Ló. Abrão disse: a terra está aí diante de você, escolha. E agora Ló estava colhendo a consequência de uma escolha errada, quando foi morar em Sodoma. Mas Abrão mostrou grande misericórdia e compaixão pelo seu sobrinho. A lição que Moisés quer mostrar é que os israelitas deveriam ter compaixão uns dos outros e se ajudar, especialmente quando entrassem na terra prometida, o que para nós é uma lição de amor também, lembrando o que diz Gálatas, capítulo 6, verso 10, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ter compaixão dos irmãos, mesmo quando erram, ter compaixão dos irmãos, mesmo quando estão colhendo o resultado de escolhas erradas, nos sacrificar, nos dar, nos esforçar em favor deles. Foi isso que Abrão fez quando não necessitava. Quinto lugar, eu penso que a lição aqui que Moisés quer trazer é que o pecado avança por pequenos estágios na vida dos servos de Deus. É assim que o pecado entra na nossa vida. Ele vai devagarzinho.
A gente começa roubando um lápis na escola, não é? E depois a gente se pega cometendo pequenos furtos e, finalmente, estamos acostumados a tirar o que é alheio. Quando o ladrão quer entrar numa casa, ele tem um moleque, um menininho, né, que passa pelo basculhante, que entra na casa e, uma vez dentro, ele destranca a porta. Pequenos pecados são assim, começa com os menores e destrancam a porta para os grandes. Os pecados caminham a pequenos passos na vida das pessoas. E a gente olha e diz assim, é pouca coisa, isso aqui não vai ter problema não. É igual a história de um país onde não tinha pardal. O pardal é um pássaro complicado, né? Ele não come, ele come sementes, ele come frutos e tudo mais, e não é uma espécie de predador, é uma espécie de praga. E aí um dia, nesse país, não sei se foi Austrália, não sei onde foi, chegou na alfândega um homem com um casal de pardal. Mas aqui não pode entrar. Não, mas é pequeno, é só um casalzinho de pássaro, qual mal pode fazer? Em poucos anos havia se proliferado e se tornou uma praga, como a praga de pombo em São Paulo. Então o pecado vai devagarzinho, pequenininho, e assim ele vai endurecendo a consciência, vai cauterizando, a gente vai se acostumando. Olha para Ló aqui, presta atenção em Ló. As etapas do declínio de Ló. Primeiro, ele escolhe Sodoma, capítulo 13, verso 11. Depois ele começa a armar as tendas perto de Sodoma, capítulo 13, verso 12. Depois ele passa a morar em Sodoma, capítulo 14, verso 12. Depois ele se torna cidadão de Sodoma, capítulo 19, verso 1 e verso 6, que nós iremos ver. Então, essas são as etapas do declínio espiritual de Ló. Os israelitas deveriam vigiar e cortar o pecado pela raiz. A lei de Moisés falava disso constantemente. E da mesma forma, nós que somos o povo de Deus, devemos ouvir o que diz a palavra de Deus. Não deis lugar ao diabo. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Não fiquemos justificando os pecados, nem endurecendo o coração. Tudo isso vai acabar mal, como acabou com Ló. E aí, minha última lição aqui, a misericórdia de Deus para com Ló. A gente não cansa de... A gente se espanta constantemente com a misericórdia de Deus. Ló merecia tudo aquilo que ele recebeu. Mas olha a misericórdia de Deus, apesar do declínio dele. Deus não o abandonou. Deus permitiu na sua providência que escapasse alguém que viesse contar a Abrão o que aconteceu. Abrão tinha um pequeno exército já militarmente preparado. Abrão tinha uma aliança com mais 3 líderes de Hebrom que forneceram mais soldados para fazer a campanha militar. Deus deu a vitória a Abrão, libertou Ló e sua família e deu de volta a Ló todos os bens, mostrando que Deus era misericordioso e bom para com Abrão e os seus. E da mesma forma, queridos, Ele é misericordioso e bom para conosco. Talvez aqui você está nessa manhã e você está colhendo as consequências de alguma decisão que você fez. Você está como Ló, você é prisioneiro dos reis orientais. Você fez erros, você foi morar no lugar errado, você se aliou com gente errada, tomou as decisões que não devia, e agora você está pagando por isso, Deus não nos abandona. Diante do arrependimento, diante da confissão, diante do quebrantamento, nosso Deus misericordioso pode levantar ajuda de onde menos se espera. Você imagina que Ló esperava que teria esse fim, essa história, que no final ele voltaria, que seu tio viria atrás dele? Ele não esperava isso. Da mesma forma, o Deus da providência, que guia a história e os fatos, Ele trará socorro, Ele trará libertação. Se tão somente você se arrepender, você reconhecer que fez errado, clamar por misericórdia, e certamente esse Deus bondoso, que já nos deu o seu Filho como pagamento pelos nossos pecados, que já nos deu o seu Filho como nosso general aqui nesse mundo, Ele haverá de ouvir e haverá de libertar você. Que essa manhã seja uma manhã de libertação, que seja uma manhã de alegria, de gozo no nosso Senhor. Nós viemos aqui para nos encontrar com Ele, ouvimos a sua voz, enquanto a mensagem foi fiel à Escritura, e agora cabe-nos calar no coração, obedecer a palavra de Deus e sair daqui para viver para a glória dEle. Amém?